Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em Gênesis, capítulo 21, versículo de número 15 ao versículo de número 21. Irmãos, vou te falar uma coisa aqui, que talvez você pode ter o pensamento contra o que eu penso. Eu fiz 41 anos de idade. Dentro desses 41 anos de idade que eu tenho, eu nunca vi ninguém falar sobre Ismael. Todo mundo fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ismael, será que Ismael e Deus não foi com ele? Qual é o seu pensamento acerca de Ismael? Ismael também era filho de Abraão. E quando Deus fez aliança com Abraão, Deus falou: eu vou abençoar toda a sua descendência. Gênesis 21, versículo 15 ao 21, todos acharam? Que diz assim, vamos ler o 14 para a gente ter um entendimento melhor. Então se levantou Abraão pela madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu, e ela foi-se andando, errante. O que é errante? Sem rumo, sem direção. Ela estava desnorteada pelo que estava acontecendo. Talvez você está assim. No deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi-se e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou em frente e levantou a sua voz e chorou. Agora olha o que o menino fez. E ouviu Deus a voz do menino. Quem é o menino? Ismael. Então Deus também é Deus de Ismael. Você concorda comigo ou discorda? Deus também é Deus de Ismael. E diz assim: e bradou o anjo de Deus a Agar: não tema. É o que Deus está falando para você nesta noite. Porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele, preste atenção, porque dele farei uma grande nação. Com quem Deus falou isso? Com quem Deus falou isso? Lá atrás, Abraão. E agora Deus está falando com quem?
Ismael. 19. E abriu-lhe Deus os olhos de quem? De Agar, porque ela estava cega espiritualmente, por causa da crise que ela está enfrentando. Quando enfrentamos crise, nós ficamos cegos espiritual, não conseguimos enxergar Deus na nossa frente. E viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro, arqueiro, caçador, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou dar uma introdução para eu e você entender o que Deus quer nos falar. Foi sexta-feira passada, nós pregamos sobre Abraão, como alcançar o impossível. Aqui, irmãos, nós estamos dentro de uma crise familiar. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha 75 anos de idade, e Agar era serva de Sara. E quando Deus falou que ia dar um filho a Abraão, Sara duvidou, porque ela sabia quem ela era. Ela era estéril, não podia dar luz. Mas nós servimos um Deus que tudo faz, um Deus que tudo pode. Então vamos lá. Significado de Ismael. Deus escutou. Talvez você está aqui nesta noite e tem vivenciado uma crise, e dentro dessa crise você acha que Deus não está te escutando. O que aconteceu com Agar foi isso. Abraão simplesmente levanta de madrugada, acorda Agar e Ismael. Ismael tinha 13 anos de idade. Preste atenção, você que está aqui, adolescente junior. Não pense em você que você é novo, que Deus não pode te usar. Todo dia eu tenho colocado meu menino, que vai completar 6 anos de idade, orar. Todo dia. E antes de vir para a igreja, ele falou assim: pai, vou na igreja não, eu vou ficar com meu avô aqui de boa. Falei: não, você está aprendendo a orar. Todo dia antes de você dormir, você está orando ao papai do céu, para ele te usar, para ele cuidar de você. Por que você não vai na igreja? Você já passeou, você já brincou, então agora é o momento de você ir e agradecer. Às vezes, a crise é tão grande que nós não conseguimos enxergar que a crise é um propósito para Deus mudar o nosso futuro. O que aconteceu aqui foi para mudar o futuro de quem? De Agar. Só que Abraão, sendo um homem de Deus, ouvia Deus falar com ele, Deus chamou ele de amigo, ele tomou uma atitude sem compaixão. Vou te explicar para você entender. Ele pega simplesmente um pedaço de pão, um odre de água, e dá.
para sua serva e seu filho de 13 anos ir para um lugar aonde eles não teriam condição alguma de sobreviver. Enquanto Agar estava vivendo com Ismael, ao lado de Abraão, eles tinham tudo. Mas Abraão tomou essa atitude. Por que tomou essa atitude? Porque a sua esposa tomou a atitude errada. Quando nós tomamos atitudes erradas, prejudica o presente que nós estamos vivenciando. E Sara chega perto de Abraão, livra do problema. Quem causou o problema? Sara. E ela chega perto de Abraão e fala: livra-se do problema. Eu não quero mais Ismael e nem Agar aqui dentro da nossa casa. E hoje não é diferente. Talvez você está aqui nesta noite e a sua família é grande. E você já viveu um momento de rejeição dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Porque muitas pessoas às vezes não conseguem te aturar. Porque eles veem que Deus é contigo e eles tentam se livrar de você de qualquer jeito. E foi assim com Agar e Ismael. Ismael se tornou um grande caçador. Abraão era homem de Deus. Ele não pensou: o meu filho pode morrer, Agar pode morrer, e Deus vai me cobrar depois. Ele não pensou isso. As pessoas hoje não pensam quando ela te magoa. Elas não pensam quando elas te ferem. Ela não pensa quando despreza você. A ferida que abre, a dor que abre, a cicatriz que abre. E muitas vezes essa cicatriz não fecha. E Agar, no deserto, calor intenso, areia, vento, e a água e o pão se acaba. Pode acabar a água e o pão na sua casa, mas se você crer, Deus vai prover. Como Deus proveu. O poço estava do lado de Agar, mas a crise não estava deixando ver o milagre. O que acontece hoje com muito cristão? Deus está na frente, mas a crise não tem deixado o povo ver Deus. Quando enfrentamos crise, aí que nós temos que estar mais nos pés do Senhor. Nós falamos aqui, e vou pegar um trechinho: é melhor você estar na casa que há luto do que uma casa que há festa. E Agar e Ismael estava onde? Na casa do luto. Porque o deserto, ela estava aguardando, esperando o quê? A morte. Mas Deus mudou o futuro de Ismael. Então vamos lá. Ismael casou com uma egípcia. Teve 12 filhos, macho, e uma filha, fêmea. Então ele tinha 13. Amém? Preste atenção. Ele saiu da casa de seu pai com um odre e um pão. E no meio da trajetória acabou. Mas Deus proveu o quê? A água da vida. A água que eu quero que você beba nesta noite não é essa aqui. É a água da vida. Porque quando eu e você bebemos a água da
vida, que é Jesus Cristo, esta água nos dá força para continuar a caminhada. Foi isso que Deus deu a Agar e a Ismael. Agora preste atenção. A filha de Ismael casou com Esaú, filho de Isaac. Você sabia disso? Olha o que Deus faz. O filho de Isaac casa com a filha de Ismael. Vou te mostrar dentro da Bíblia. Gênesis 28, 9. E foi Esaú a Ismael e tomou para si, porque por mulher, além das suas mulheres, a Maalatete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabote. Olha só, irmão. Deus unifica novamente o que? A família. Quando os dois saiu em crise. Agora no presente, Deus unifica de novo a família. É o que Deus quer fazer comigo e com você nesta noite. Porque nós somos uma família. Nós somos um membro do corpo de Cristo. Somos uma família. Então Deus quer nesta noite nos unificar espiritualmente, para que estejamos preparados para o futuro, que é o arrebatamento. Então vamos lá. Ismael viveu 137 anos de idade, que está registrado em Gênesis, capítulo 25, versículo 17. E estes são os anos da vida de Ismael: 137 anos. E ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. Ele voltou lá atrás na família. Ele voltou para o seu povo. Ele voltou para a sua linhagem. Às vezes Deus permite uma crise acontecer comigo e com você, para mudar a situação, porque Ele vê lá no futuro. Deus não vê como eu e você vê. A vista de Deus diante de mim e você é totalmente diferente. Então vamos lá agora. Introdução sobre Agar e Ismael. Crises não são sinais de derrota. Talvez você está vivenciando uma crise e está se achando derrotado. Crise não é sinal de derrota. Crise é sinal de esperança. Crise é sinal de oportunidade. A crise é um sinal de você renascer. A crise é uma oportunidade de você se tornar um novo homem, uma nova mulher diante de Deus. Porque quando estamos vivenciando a crise, nós estamos mais próximos de Deus. Mas, sim, uma grande oportunidade para experimentarmos o agir de Deus em nossa vida. Vou te dar um exemplo vivo. Quando eu fui preso com 17 anos de idade, isso se tornou o que na minha vida? Uma crise.
mas dentro da cela onde eu estava preso, Deus deu a mim a oportunidade, diante da crise, de mudar. Existe crises na nossa vida que é para amadurecer o nosso caráter, amadurecer a nossa fé, amadurecer a forma que servimos a Deus. E quando Deus permitiu Agar, Ismael no deserto, Ele os preparou para ser um grande homem. Deus falou: de ti farei grandes nações. Abraão, obedecendo a Deus, despede Agar sem direção, sem direito a nada, gerando diversas crises na vida desta mulher. Mas vamos entender no final o que era o projeto de Deus para a vida de Agar e Ismael. Eu acredito aqui, para você entender, Agar serviu há tanto tempo Abraão e Sara. Abraão despeça Agar sem dar ela direito a nada. Ela também tinha direito, porque Ismael era filho de Abraão. As posses que Abraão tinha, a riqueza que Abraão tinha, era também de Ismael. Só que Abraão fez assim: ó, você vai sem direito a nada. Sabe o que Deus falou comigo? Foi muito forte. Quantas pessoas que você ajuda, quando está no buraco, ela começa a crescer, depois despeça você sem nada, ainda sai falando mal de você, ainda sai acusando o seu caráter. Agar não pediu para ser usada, Agar estava servindo Sara de coração. Agar emprestou para Sara o seu corpo, Agar emprestou para Sara o seu útero, o seu ventre, para que Abraão usasse ela, e através dela desse um filho. E agora ela manda ele ir embora, sem direito a nada. É assim que muitas pessoas têm feito comigo, com você. Você ajuda, você dá suporte, você estende a mão, você abraça, você chora com ela, e de repente ela te vira e te chuta, como se você fosse uma bola, para o escanteio, e fala: eu não preciso mais de você. Foi o que aconteceu aqui. Sara e Abraão falaram: eu não preciso mais de você. Mas Deus estava vendo tudo que estava acontecendo com Agar e Ismael. O que é crise? A manifestação súbita de um estado emocional ou nervoso, momento crítico ou decisivo, situações aflitivas. Você vê, quando você enfrenta uma crise, nós ficamos com a emoção abalada. Eu estou passando algo que aconteceu no ano passado. Na hora que Deus me dá vitória, eu vou contar para você. Mas quando vem a crise, ela mexe com o seu emocional, ela mexe com a sua fé, ela mexe com a sua estrutura, para ver se você vai blasfemar, para
ver se você vai reclamar, para ver se você vai parar de servir a Deus, porque existe muito crente que só serve a Deus enquanto Ele está dando. Quando Deus permite vir a crise, Ele vai embora. Ele fala: eu não preciso mais do Senhor, porque o Senhor já me deu o que eu queria. Está desempregado, o Senhor me deu emprego. Está passando necessidade, o Senhor supriu minha necessidade. Aí ele vai embora. Ele vira as costas para Deus. Quantos que você conhece que já tomaram essa atitude? Chegaram na igreja como caco de telha, quebrado, machucado, destruído. Deus usa o anjo da igreja, traz a palavra. Através da palavra o milagre acontece, a pessoa começa a ser sarada, a pessoa começa a ser restituída, a pessoa começa a crescer espiritualmente, financeiramente, ele começa a ter status e postura. Ele vai e vira as costas. Eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais do pastor, eu não preciso mais de Deus. Mas Deus, Ele é justo. Deus é amor, mas Ele é justo e justiça. Ele não isenta em passar o seu juízo. Nas nossas decisões, ainda que estejamos com a emoção abalada, temos que pedir direção de Deus. Primeira crise, agora que nós vamos entrar no que Deus quer falar. Primeira crise. Segura aí para você não cair do banco. Talvez você está vivendo esse ano isso aí agora. Crise da rejeição. Pior coisa que o ser humano pode vivenciar é ele ser rejeitado por outro ser humano. Eu falo isso com dor no meu coração e na minha alma. Quando eu e meu irmão era criança, muitas pessoas do meu sangue rejeitavam nós, como tem muitos até hoje que não nos suportam. E às vezes você pergunta para Deus: qual é o motivo? O que você fez para a pessoa te rejeitar, dela ter ódio de você? Agar e Ismael viveu a rejeição. Imagina a ferida no coração deles. Eu imagino Agar caminhando com o Ismael e dizendo: o seu pai te rejeitou. Ela falando: seu pai te rejeitou. O que vai ser de mim, de você? Somos rejeitados. Quando eu era criança, eu ouvi falar com a minha mãe: os seus filhos não vão dar em nada. Os seus filhos vão crescer e bater na sua cara. Crise da rejeição fere a alma, o coração, o espírito. E só Deus tem o poder de curar. Só Deus tinha o poder de curar o coração de Agar e de Ismael, porque aquele menino tinha 13 anos, podia estragar todo o seu futuro pela frente, porque ele ia crescer com o espírito de rejeição. Mas Deus ouviu o clamor dele, Deus ouviu o clamor da minha mãe, Deus honrou a oração. Deus não deixou nós virar bandido. Eu fui preso, errei, mas Deus me perdoou, e hoje eu estou aqui servindo a Deus e contando o que Deus faz. Quando você é rejeitado, ainda que você esteja no deserto, Deus vai lá e vai te abraçar.
Quando eu fui preso, eu fui rejeitado por muitos. Muitos me chamavam de bandido onde eu moro, de enganador. Mas Deus falou: eu conheço você, eu te amo. Você errou, mas o preço foi pago. Você hoje é livre para andar de cabeça erguida. O homem pode te rejeitar, mas eu te adoto, te abraço. É o que Deus vai fazer hoje comigo e com você. Você pode estar sendo rejeitado, mas Deus vai te abraçar. Disse Abraão: põe-se para fora esta serva e o seu filho. Eu imagino a cena, Abraão abrindo a porta e falando: vai embora. Sai você, sai com ela, Ismael, e não olha para trás. Vai embora. Vai embora. Não há nada pior para um ser humano do que ser rejeitado. Sara falando: manda embora esta tua escrava. Não precisamos mais dela. Quantas pessoas têm usado você? Quantas pessoas nos usam, e quando eles são beneficiados, eles falam assim: manda ele embora, manda ele embora. Nós não precisamos mais deles. Quantas pessoas estão fazendo isso? Usando as pessoas e depois mandando ela embora como se fosse uma sacola de lixo. O ser humano tem sentimento, tem coração. Por isso que você vê muitas pessoas suicidar. A rejeição. Porque muitos falam que a depressão é, como se fala, frescura. Só quem já viveu a depressão sabe o que é. As pessoas te rejeitam. As pessoas não param para te ouvir. Tem pessoas que querem só a atenção. Coisa dura é quando nós somos rejeitados. Zaqueu foi rejeitado. Zaqueu era rejeitado pela sociedade, mas abriu a porta da sua casa para Jesus entrar e mudar a sua vida. Eu fui rejeitado pelos meus, mas dentro de uma cela, sendo rejeitado pela sociedade, sendo discriminado pela lei, eu abri a porta do meu coração, e Deus falou comigo: se você deixar eu entrar, eu vou mudar a história da sua vida. Deus quer entrar hoje na porta do teu coração para mudar a história da sua vida, mudar a história da sua família, mudar a história dos seus filhos. Mas dele requer que eu e você abramos o coração. Segunda crise que eles enfrentaram: crise da ingratidão. Irmão, a ingratidão é uma ferida tão grande, mas tão grande, que ela fica marcada dentro de você. Tomou o pão e um odre de água e deu a Agar. A ingratidão. Não reconheceu o quanto aquela mulher foi fiel a eles, o quanto aquela mulher serviu os dois, o quanto aquela mulher ajudou eles na sua casa a resolver os seus negócios. A ingratidão, agiram com ela de ingratidão. Talvez as pessoas estão agindo com você de ingratidão, mas não se preocupe. Serviu,
anos e anos, e não recebeu nada. O nosso prêmio não é do homem, a nossa recompensa não é do sistema, a nossa recompensa, a nossa vitória não é do governo, a nossa recompensa, a nossa vitória é do alto, do Senhor. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso estar vivendo a crise da ingratidão, mas o Senhor é o meu pastor. Ajudou Sara e serviu ela e foi desprezada. Você ajuda, você serve e agora você é desprezado. Quantas pessoas você já ajudou e ela hoje despreza você? Passa de perto de você como se fosse um tucano. Vou citar o tucano porque ele tem o maior bico das aves. Tucano despreza você, não é grato. Eu tenho comigo, existe 2 pecados. Isso que eu penso, é o meu pensamento, você não é obrigado a pensar da forma que eu penso. A blasfêmia contra o Espírito Santo e a ingratidão. Vou falar ingratidão, não reverenciando o homem, mas Deus. Quantas coisas Deus já fez e quantas pessoas estão sendo ingratas com Deus. Quantas vitórias Deus já deu muitos homens e mulheres, só porque está passando crise, escolhe o dia para estar na igreja, escolhe o dia para vir no culto. Ingratidão. Deus permite às vezes uma crise, você já é ingrato com Deus. Nós já somos ingratos com Deus. Ela cedeu o seu próprio útero, seu próprio corpo, em favor de Sara, para ver Sara sorrir, ver Sara se alegrar, ver Sara ter condição de pôr uma criança no colo e acariciar o seu rosto. Mas Sara foi ingrata. Deus fortaleceu Agar para continuar. Quando chega no deserto, Agar coloca Ismael debaixo de uma árvore. Ela se afasta um tiro de distância. Por que ela se afastou? Porque Ismael já estava o quê? Desnutrido, fraco, com os lábios ressecados, com os lábios secos. Ela não queria ver a morte de Ismael. Quantos que diz que é seu amigo, quantos que diz que é seu irmão, estão torcendo para a sua morte? Irmão, você está pegando pesado? Estou pegando pesado não, que Deus falou comigo. Tem muita gente que está torcendo para a sua morte. Eu acredito, não estava lá, mas é o meu pensamento. Eu acredito, quando Ismael e Agar saiu, muitos pensaram que o deserto os mata. Mas eles esqueceram que sobre toda a terra, sobre todo o céu, existe um Deus que não dorme. Existe um Deus com 7 olhos de fogo, que não dorme, e ouve a oração. E Deus ouviu a oração de quem? Do menino. Deus fortalecia Agar para continuar. Agar, abre os olhos, receba água, dê água ao menino e continua.
Terceira crise da falta de direção. Ela partiu andando errante no deserto de Berseba. O que seria de Agar? O que seria de Agar? Ela não tinha mais suporte financeiro, ela não tinha mais alimento, ela não tinha mais ajuda de ninguém, ela não tinha onde tirar dinheiro, ela não tinha onde morar, a casa dela se tornou deserto. O que seria de Agar? Sem casa, sem emprego, sem marido e com filho para cuidar, com a idade de 13 anos. Errante significa sem direção, sem rumo, não sabia para onde ir. Quando nós não sabemos para onde ir, aí entra o agir de Jesus, que diz assim: pois só Jesus tem a direção certa para nos dar no dia de hoje. Está sem direção? Então entrega hoje a sua vida, porque se você entregar a sua vida hoje, Jesus vai te dar direção. Crise da escassez. Que é escassez? Falta de tudo. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. A fonte do seu sustento já havia se acabado, a água que saciava a sua sede. Quantos crentes estão perdendo a água que sacia a sua fonte? Não é água que nasce de uma nascente, a água que eu refiro aqui é Jesus. Quantos estão perdendo esta água que sacia a sua sede? Quantos que têm deixado Jesus de lado e perdido o rumo e a direção? E quando ela percebe que não há mais o que fazer, ela foge para não ver o seu filho morrer. Agora, a única coisa que Agar podia fazer, restou foi cravar o seu joelho em terra. Ela fez isso aqui, ó. Senhor, eu não posso mais, eu não consigo mais, eu não tenho mais para onde ir, socorre-me. Aí é que entra Jesus. Ele vem ao nosso socorro. Mas enquanto eu e você estivermos caminhando com a nossa própria força e entendimento, Ele vai estar caminhando do lado. Mas o dia que eu e você cravarmos o joelho em terra, Deus socorre, Deus ouve, Deus vem correndo e te abraça. Sabe o que ela fez? Clamou ao Deus eterno. Está vivendo crise? Clama por Deus, clama pelo socorro. O que a Bíblia diz? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Qual é o monte? É o céu, é de lá, é do alto que vem o meu, o seu, o nosso socorro. Deus ouve então a sua voz e faz um grande milagre na sua vida. Está na crise? Está no deserto? É a oportunidade que Deus preparou para realizar o grande milagre que você tem buscado há tanto tempo. Está vivendo crise? Não murmure, não reclama, acredita,
confie, adore, busque, clama, porque Deus vai vir ao seu socorro. Você tem sofrido com as escassez da vida, assim como Ismael e Agar. A história é triste, mas encaixa na vida de muitas pessoas, de muitas mães, que têm visto os seus filhos serem destruídos. Vou te dar um exemplo. Quantas mães estão debaixo da árvore, vendo seu filho morrer nas drogas, vê a filha se acabando na prostituição, vendo o marido, vendo a esposa se acabando no vício. É a situação que muitas mães estão vivendo hoje, à distância, vendo seu filho se perdendo, morrendo aos poucos. Foi o que aconteceu com Agar, e não é diferente de hoje. Muitas mães agora estão clamando, porque os seus filhos estão sumidos, sendo destruído pela droga, pela violência, pela prostituição. Mães que têm fugido, olha só, tem mães que mudam da sua cidade, que mudam do seu país, para ela não ver o seu filho ser morto, ela não quer ver ele ser sepultado, então ela prefere ir embora, do que ver o seu filho morrer. Muda da sua cidade, até mesmo do país, para não ver o seu filho morrer. Faça como Agar, clama, ore, invoca, chama a atenção de Deus, atrai a presença de Deus diante a sua crise. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se não fosse a oração da minha mãe, eu e o meu irmão não estaríamos aqui. O meu irmão já sofreu 4 ou 5 acidentes que destruiu todo o carro, mas Deus preservou a vida dele. O meu irmão também já foi preso como eu. É crise que enfrentamos, e não tem jeito de nós escaparmos da crise. Todos nós temos que passar por ela, porque quando passamos por ela, Deus molda o nosso caráter. Dentro da nossa crise, Deus fez nascer um novo Leandro, Deus fez nascer um novo Tiago. Hoje nós andamos de cabeça erguida. São crises que foram vencidas pelo poder da oração, pelo poder do clamor, por não desistir. Você pode estar quebrado, você pode chegar aqui na igreja se arrastando, mas não desista. Ainda que você não queira vir na igreja, vem arrastando, pede alguém para te buscar, mesmo que você fique lá no banco caladinho, mas não desista. Não pare de lutar, porque a vitória vai chegar. A oração feita por justo pode muito seus efeitos. Agora, Jesus, o poço da vida. Vou fazer aqui uma encenação usando uma forma figurativa. Imaginem hoje, com os olhos da fé, Jesus abrindo um poço aqui e te convidando para você tomar a água da vida. Porque Ele conhece a crise de cada um. E a água da vida está aqui. Se você não der o passo, a água da vida não vai sair daqui até você. É você
que tem que dar o passo. Zaqueu, quando estava na multidão, que ele ouviu o poço da vida que estava passando, o que ele fez? Ele rompeu a multidão, subiu na figueira brava, falou: quem é esse aí? É Jesus o Nazareno, que opera milagre, que transforma, que ressuscita. Ele está passando, o que ele fez? Eu quero beber deste poço da vida. Ele era o quê? Rejeitado. Ele era desprezado, porque era cobrador de imposto, enganador. Mas quando você bebe da água da vida, Deus muda toda a sua estrutura, como fez com ele. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço. Agar achou que era o fim do menino. Quantos de nós que aqui estamos passando por uma crise e tem achado que é o nosso fim? O fim quem determina é só Deus. A não ser que o ser humano quer tirar sua própria vida. Como semana passada aí, um juiz pulou lá do seu consultório, suicidou. É isso que o diabo faz. Porque o diabo sopra também. Você é um fracassado, você é um rejeitado. Ninguém gosta de você, ninguém vai te ajudar, Deus não te ama, Deus não te quer mais. Aí ele vai soprando, até a pessoa ser influenciada e tomar a atitude de suicidar. O único que tem direito de tirar a vida é Deus, porque foi Ele que deu. Mas Satanás tem induzido as pessoas a tirar a sua própria vida, falando: se você suicidar, vai acabar todos os seus problemas. Enquanto eu e você estivermos vivos, temos oportunidade. Mas quando morrer, aí que começa a vida. Você entendeu? A minha vida e a sua vida só vai começar depois que eu e você morrer. Porque aí quem vai dar sentença para onde eu e você vamos morar é Deus. Porque enquanto estivermos aqui em carne, em osso, nós temos a oportunidade para mudar. Como Zaqueu mudou e bebeu a água que transforma. O Deus de Abraão tinha uma grande promessa na vida deles. Deus tinha promessa na vida de Agar, na vida de Ismael, e cumpriu. Deus é fiel nos seus propósitos. No momento certo, Ele age a seu favor. Agar aprende que no momento certo Deus sustentaria. Amém? Você está preocupado com o novo governo, né, pastor? Mas eu creio, escute o que eu estou te falando, eu creio que este tempo Deus vai sustentar a sua igreja, tanto no mundo físico como no espiritual, porque Ele tem uma promessa. A promessa que Ele fez a Abraão: bendito em ti será todas as nações, bendito será ti, através de ti, todas as famílias. Eu e você vamos comer o melhor dessa terra, porque a promessa está chegando a hora e o tempo de se cumprir. Vamos ficar de pé. Eu vou colocar duas canções. A primeira canção vai encaixar dentro de muitas vezes atitudes que tomamos diante de Deus. E a segunda canção você vai ver o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida. Você não tem que aceitar em vir na igreja, entrar vazio e sair vazio. Aqui é lugar onde Jesus cura, aonde Jesus restaura, aonde Jesus dá esperança, aonde Jesus dá motivação, aonde Jesus muda o caráter, aonde Jesus liberta e transforma. Você não pode voltar para sua casa do jeito que você chegou. Se você voltar do mesmo jeito, tem alguma coisa errada.
Aí a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é da palavra, a culpa é sua, que não quis abrir o coração. Amém?